Fez. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Fala, Vitão. Boa Boa noite. noite. Tudo tranquilo? Boa Tranquilo. Noite noite. fria, né? Bem Boa frio. noite. Sejam bem-vindos aí aos novos, né, que nunca tiveram com a gente de quarta, o Richard e a Suzana, tá? Só para vocês entenderem um pouco a dinâmica, né? A primeira parte a gente faz a meditação com a Lu, né? E agora na segunda parte a gente está estudando o livro A Revolução de Se Despertijar, do Guilherme Romano. E o estudo funciona da seguinte maneira. Eu leio alguns trechos aqui, faço minhas reflexões, abro para vocês fazerem as suas, tá? Ou citarem trechos que eu não citei, tá bom? Fiquem à vontade. A nossa ideia aqui é ter um diálogo, um estudo, tá? Nada vertical, é uma coisa horizontal, então sintam-se à vontade aí de comentar, de perguntar qualquer coisa, tá? E a gente parou no último capítulo, na última semana, perdão. A gente encerrou o capítulo dos benefícios da prática, né? Que nós ficamos 2 semanas nele. E agora a gente vai começar o capítulo, a parte 2 do livro, né? Que é o desafio. E o capítulo chama o maior inimigo. Tá? Fiquem tranquilos se vocês não tiverem o livro. Eu vou ler nos trechos aqui, então dá para acompanhar de boa aula, tá bom? Bom, então vamos lá para quem está com o livro que acompanhar a página 103. O maior inimigo. O Gui coloca assim. Ao ler o título desse capítulo, você já deve ter pensado: ah, ele vai falar que meu maior inimigo sou eu. De certa forma, você está certo. Mas eu duvido que você saiba exatamente o que eu quero dizer com isso. Ou ainda, o que os mestres das grandes tradições, esses cientistas da consciência, queriam dizer quando apontavam para o ego, essa autoafirmação alucinada como a causa raiz dos nossos enganos, tormentos e sofrimentos. Só para quem, não sei se vocês já tiveram contato com o livro, o pessoal que entrou novo hoje aqui, o livro vai falar bastante sobre meditação, tá bom? E sobre as práticas, e tudo que a gente enfrenta nesse nosso caminho, tá bom? Então, aqui ele está falando sobre o ego, como ele dá sequência aqui, depois desse primeiro parágrafo. De fato, sou eu meu maior inimigo, mas não devo por isso criar algum tipo de ressentimento, colocando-me em um papel de ira derrotista ou de piedade melancólica. Não devo pensar que sou o mais infiel dos criminosos, porque seguir nessa linha de pensamento inviabiliza qualquer processo de transformação positiva. Toda essa ideia de pecado e culpa não acompanha, nem no mais singelo aspecto, a experiência mística de qualquer praticante, em qualquer tradição. Vale ressaltar que pecado, no sentido que os místicos medievais católicos usavam, é bem diferente do que o medo torpe que falsos líderes usam para controlar suas congregações. Mas discutir isso não é o objetivo deste livro. Por isso, voltemos ao ego. Bom, aqui ele faz essa primeira abordagem, né, falando que a partir do momento que a gente descobre que nós mesmos somos os nossos grandes vilões, né, a gente é o nosso maior inimigo, a gente não pode também assumir uma posição, primeiro, de desculpa, né, de derrotismo e falar, eu sou assim mesmo, então não tem jeito, né, vida que segue, eu não tenho condição de mudar, né, é aquilo que o nosso mestre sempre fala, né, quando vocês falam, eu não consigo, só escuto, eu não quero, né, então, claro, né, que num primeiro momento choca saber que nós somos o nosso maior inimigo, mas isso também não pode nos paralisar, né, e colocar numa posição de vitimismo, até porque isso vai impedir qualquer possibilidade de mudança, né, e tampouco ficar ressentido com isso, né, eu acho que é uma grande descoberta saber isso, porque a partir do momento que você sabe que você é seu maior entrave, você começa a se conhecer e se conhecendo, você começa a se transformar, né, então aqui a gente tem que é, é, essa, essa, esse primeiro contato com o nosso eu tem que ser algo de tomar consciência sobre ele, né? Não ser algo de você se chocar e se esconder e não seguir em frente no caminho da transformação. Você vai tomar consciência sobre esse seu eu, né? Que tanto te escraviza e tanto te maltrata.
E a partir disso, se conhecendo, se transformar, né? Com as técnicas, com os ensinamentos, você vai aperfeiçoando o seu caminho, né? Você vai se auto-aperfeiçoando a cada dia, né? A Luco aqui, tá, pessoal? Só para vocês ficarem cientes que esses encontros nossos aqui de estudo de livro a gente grava e depois disponibiliza no YouTube, tá bom? Então, se você tiver algum problema em mostrar né, liga a sua câmera, mas pode falar aqui liga o microfone, ou se também tiver, não se sentir confortável, pode mandar mensagem aqui no bate-papo, sem problemas, tá bom? E só para falar porque a gente disponibiliza, é porque se alguém perdeu alguma aula, pode ir lá e conseguir assistir depois, tá? Bom, seguimos em frente. Porque é o que ele fala aqui, né? Não é objetivo a gente ficar falando disso, porque a gente já comentou bastante sobre essa questão do ressentimento nas quartas-feiras anteriores também, né? Bom, aí o Gui segue aqui. Quando falamos de ego nos contextos das práticas meditativas, não estamos apontando para aquela instância do nosso ser que se autoafirma a partir do fluxo das experiências, pois essa nos é, em grande medida, necessária, uma vez que vivemos no mundo e precisamos nos proteger. O ego ao qual nos referimos é a nossa ideia de si mesmo, que precisa, segundo caminhos do yoga, ser destituída de seu poder e primazia, sendo reconhecida e apaziguada até o ponto de desaparecer. Isso, porém, não é algo simples de acontecer, e, conquanto não aconteça, a experiência mais palpável e imediata que possuímos do eu é produto do ego, né? O que nos garante a vida e a interação com as demais criaturas. Isso é muito interessante, porque ele está falando aqui, olha, quando a gente entra nessa questão de ficar falando de ego, a gente tem uma falsa visão sobre isso. É até meio complicado de explicar isso, né? O que ele está falando que as práticas meditativas, elas falam, não é, olha, você não é... Em certo ponto elas vão falar, você não é só isso, tá? Mas ao mesmo tempo você é isso também, essa manifestação individual, né? Da pessoa, né? Isso existe. O problema é a nossa falsa identificação com isso, de achar que esse é seu verdadeiro eu. É isso que a yoga fala, né? Isso que ele está colocando aqui. É a nossa falsa ideia de si mesmo que nos aprisiona. Isso é o ego, né? É a vidya, né? A ignorância sobre si mesmo. Então, não é que eles estão negando uma existência individual sua, né, no mundo, porque de fato você existe no mundo e você vai agir no mundo. Para você agir no mundo, você tem que usar dessa individualidade sua também, né? Mas o que ele está falando assim, que as práticas meditativas não estão falando disso, desse eu, elas estão falando da nossa identificação incorreta com ele, né? E de achar que nós somos somente isso. Aí ele segue complementando sobre o que outros campos dos estudos da consciência conclui sobre a questão do ego. Ele fala aqui, ó, já o ego dos psicólogos, ele explica como é a experiência do indivíduo a ser refinada e aperfeiçoada. E o dos psicanalistas, o contato organizado e consciente com a realidade. Ele fala que não pode ser aniquilado de modo algum enquanto vivemos no mundo. E de fato não dá, né? Você vive no mundo, você tem que agir no mundo e para tanto você vai utilizar desse ego, né? Aí ele complementa aqui, conclui, dizendo exatamente isso que eu estou falando aqui. Dizer não tenho ego, em ambos os sentidos, seria o mesmo que dizer eu não sou quem sou. Sou uma coisa amorfa que não se percebe no espaço. Se não possuísse esse tipo de ego, você não conseguiria diferenciar entre você, o chão em que pisa e a água que bebe. Se morasse em uma floresta e por algum momento de ruptura psíquica misteriosa esquecesse completamente dessa individualidade, e em seguida um tigre surgisse diante de você, seria impossível perceber o perigo em que se encontra e seu fim seria como uma unidade sem ego nas entranhas do animal. Isso é muito interessante, porque, primeiro, você se utiliza assim de um ego para sobreviver no mundo, né? Os sufis falam muito disso, né? Que é o seu eu secundário, né? O problema nosso é que a gente não conhece nosso eu primário, o eu real, né? Mas sim, a gente utiliza desse secundário para sobreviver também no mundo, né? E para agir correto ou incorretamente, né?
O Gui coloca aqui exatamente isso. Ó. Se você já se deparou, eu sei que, se você já se deparou com qualquer literatura yógica tradicional, deve estar desesperado com o que acabou de ler. Eu sou um charlatão ou louco, afinal, essa percepção de não separatividade é justamente a experiência de um estado maior de consciência descrito pelos praticantes e sábios. Calma, eu não nego que essa experiência sublime da dissolução da identidade seja algo esperado pelos grandes praticantes. Isso é, mais uma vez, algo pertencente ao inominável, a um reino de lucidez e clareza tão perfeitos que as palavras não alcançam. E, portanto, nossas ideias primárias a respeito desse universo, na maior parte das vezes, são delírios e fantasias do ego que queremos dominar. Ou seja, você simplesmente falar, eu sou Brahma, você ainda está falando desse ponto partindo da premissa da sua ignorância, porque isso é uma experiência direta. Você simplesmente falar é como se fosse apenas um pensamento. Eu até trouxe aqui uma coisa muito legal, justamente falando disso, que do Ramana Maharishi, que ele fala assim, ó, eu sou Brahma é apenas um pensamento. Quem diz isso? O próprio Brahma não diz isso. Que necessidade há para ele dizer isso? Nem o verdadeiro eu pode dizer isso, pois o eu sempre permanece como Brahma. Portanto, é apenas um pensamento. De quem é esse pensamento? Todos os pensamentos vêm do real eu, que é o eu pensamento. Permaneça sem pensar, e enquanto houver pensamento, haverá medo. Isso não é para assustar ninguém, né? Porque você fala, nossa, mas como assim? Como assim não pensar, né? Porque isso que eles estão falando de uma experiência do absoluto do nirvana, de samadhi, ou de todas as tradições que citam a quebra da dualidade, da unidade, isso não se dá na mente, isso vai além da mente, né? Então, por mais que você fale, eu não sou separado, eu não tenho um ego, isso não é algo palpável para você ainda, se você não experimentou de fato essa existência. E a partir do momento que você experimenta ela, isso se torna até um pouco inominável, né? Porque todos os mestres, né, todas as grandes tradições, elas falam que o que eles falam da experiência, o que eles ensinam, são apenas os caminhos para atingir ela, né? Você tem que chegar lá. Não adianta você ficar falando com discursos do absoluto, sendo que você nunca tocou ele. Você nunca experimentou ele de fato, né? Então, você esse grande ego ainda, né? E você afirmar a partir do ego que você não é o ego, isso não é nem harmonioso, né? Porque você fala, por exemplo, eu não sou o corpo, mas você se experimenta no corpo. Então, nesse momento, é a realidade mais palpável que você tem, né? Para você afirmar coisas desse tipo, né? Você tem que experimentar. É o que a gente fala sempre aqui, né? Todas as quartas-feiras, que o principal, né? Que é a grande chave o que buscamos com as práticas meditativas, né, é exatamente experimentar esse estado, né? E ela traz isso de pouco em pouco, né? Esses desvelados de camadas, né? É isso, pessoal. O que vocês acham aí? O que vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Pontuar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estamos ouvindo bem, Vitor. Ninguém tem comentários mesmo? Ô, pessoal, tá quietinho, né? Olha, o frio tá deixando todo mundo quietinho. Vocês estão tudo embaixo da coberta aí, né? Quieto. Com chazinho. Por Comendo falar uma nisso, pipoquinha enquanto eu falo. outro dia nós estávamos lembrando, eu e a minha mãe, da saudade do chazinho e dos biscoitinhos, das comidinhas que nós levávamos nos nossos encontros pessoais, né, na sede do Instituto, antes da Lu, pandemia. nem me fale, que saudade que dá desse friozinho. Não é, Lê? O chazinho de hortelã, o chazinho de cidreira, né? Da dona Angelita. Era um aconchego tão gostoso. E os bolos da Adriana, então? Nossa, e os bolos? E os docinhos, Olha, hein, Dri? Olha, estão todos convidados quando voltarmos aos nossos encontros pessoais, né? Para visitar a gente lá na sede
e aí nós nos conheceremos, né? Com fé que logo estaremos todos juntos. Bom, após esse parêntese totalmente fora da... E eu tenho um protesto, né? Porque eu sempre frequentei muito tempo de quarta e não tinha isso, viu? Foi depois que eu fui para domingo que vocês começaram a fazer esses bolinhos aí. Então, é que o Guilherme sugeriu o chazinho, só que depois, como a nossa prática é à noite, diferente da prática do domingo, que é de manhã, então as pessoas iam do trabalho e, né, com aquela fome, então levavam essas pequenas comidinhas aí, mas levinhas, né? Porque, né, senão a gente dormia, não dava certo. Então, só que aí começou a se aprimorar, né? Começaram a virar janta o negócio. E eu inventei o bolo, né, Lu? Exatamente. A Adri levou até doces indianos e bolos naturais. E aí, claro, né, pessoal, sempre lembrando que a alimentação era saudável, porque era kefir, Bolo sem né? farinha de trigo, tudo saudável. Então, fazia parte, inclusive, dessa disciplina que a gente falou a semana passada, de melhorar a forma de viver, porque essa alimentação era muito saudável. E estamos com saudades, viu, Dri? Eu também. Fazer os bolinhos, chai, uns patê, né? E especialmente os abraços, né? Que está faltando. Com certeza. Lu, o Richard fez uma pergunta lá, você dá uma olhada? O que foi? As meditações do livro são de alguma tradição específica? Sim, né? Bom, o Gui utiliza práticas aqui da yoga, né? Da tradição do yoga, práticas da tradição budista também, né? Acho que basicamente são dessas duas tradições, né, Lu? No livro em si aqui. Então, tem a tradição que o Gui sempre, né, estudou muito da Raja Yoga, da Vedanta também, da filosofia Vedanta, e de vários mestres, né, como a Ramana Maharishi, Ramakrishna, Yogananda, Vivekananda, de várias tradições, como o Vitor falou, o budismo, mas o Gui, ele estuda toda a filosofia oriental e também as técnicas, né, de todas as tradições. Então, tem porque aqui nas práticas mesmo meditativas, por exemplo, ele usou o shamatha, né, que você fez, que é uma prática budista, né, de meditação em si, né, meditação em si. Tem a prática da compaixão também, que é muito comum nas tradições budistas também. Exatamente. E depois as meditações de Raja Yoga, também tem até Yoga Nidra, aqui também práticas de Yoga Nidra, né. Com relação à parte filosófica, aqui no livro ele aborda bastante tradições, tá? Ele aborda até, inclusive, ensinamentos sufis, ensinamentos cristãos, do yoga, do budismo, né, das diferentes escolas de yoga também, tá bom? E aí, Vitor, bem lembrado que eu ia comentar sobre a prática e não comentei, né? Que a prática que nós fizemos, né, de 21 respirações, é o shamatha, como o Vitor falou, e é uma prática muito importante que, inclusive, a gente utiliza como preparação quando a gente faz outras práticas, né? Então, ela sempre está presente. Por quê? Porque é uma técnica que visa o centramento, né? Te trazer para o momento presente. Então, se você já faz outras práticas, se você conhece, já vinha praticando também outras técnicas, você pode fazer o shamatha, né? E também os pranayamas que nós fizemos no início, a descompressão mental, que é aquele primeiro exercício que nós fizemos. Então, você pode seguindo numa sequência. Inclusive, no livro, o Guilherme coloca uma sugestão, várias sugestões de sequência de práticas ao longo do dia. E é bastante interessante para você ir dividindo os seus horários e fazendo várias técnicas.
E às quartas a gente vem experimentando as práticas, né, do livro dele. Perfeito. Bom, vamos seguir então aqui no livro? Vamos lá. Alguém coloca aqui na página 105. Podemos dizer que o ego, o da psicologia, o da psicanálise ou dos yogis, em um primeiro momento, serve como uma proteção. Isto porque essa afirmação do eu sou me dá garantias de autonomia e segurança. É na medida em que me percebo que consigo resguardar minha sobrevivência para cumprir com o desígnio instintivo de perpetuar minha espécie. Para além dos princípios naturais, quando eu sofistico minhas capacidades e faculdades, tento dar conta também de meu legado, de meu prestígio e de minha felicidade. O problema é que esse ego, tentando manter-se sempre o mesmo, tentando obter entendimento sobre as coisas que estão à sua volta, fazendo um grande esforço para separar a si mesmo do mundo e adequar-se em seu próprio espaço, em seu próprio cosmos, adquire uma obsessão neurótica por controle. E é nessa sofisticação do discurso obsessivo por controle, por satisfação, por fama e por poder, que podemos notar a grande fonte de sofrimento e auto-engano se retroalimentando. Né? Ou seja, quando esse eu começa, ele se vê esse recorte, né, do mundo, né, eu e o outro, e esse eu, ele quer se manter a todo custo, ele quer controlar, ele busca prazeres, né, o tempo todo e foge de sofrimento, ele quer que as coisas sejam permanentes quando elas não são, esse eu, ele vai querendo, ele é compulsivo, né, e essa compulsividade dele, tanto por controle, como por busca de prazeres, e etc., é a grande fonte de sofrimento, né? Ele traz consigo a grande fonte de sofrimento do próprio eu, né? Aí o Gui complementa aqui. Essa instância de nós, que chamamos ego, nos contextos das práticas meditativas, é essa da individualidade que, desvairada, tenta manter as coisas sob suas rédeas, o que é uma ilusão terrível, causando profundo sofrimento. Afinal, o que de fato está sob nosso controle? O mundo em permanência é transformação constante e ininterrupta. Sendo assim, qualquer esforço de nossa parte na tentativa de manter as coisas fixas será uma contradição dessa lei da natureza, o que é inesgotável e inquestionável. É o que a gente estava falando, né? Quando você se recorta, né? Por mais que esse recorte para você atuar no mundo ele é necessário, em certa medida, ele se subverte, né? Quando você começa a querer controlar o mundo à sua volta e a querer se manter exercendo você no centro do mundo e fazendo com que tudo se adeque da forma que você quer, que todos os seus desejos sejam cumpridos, todas as suas vontades sejam cumpridas, que você só experimente prazer, que você não experimente dor, né, que você só tenha saúde, que você não tenha doença, toda essa compulsão nossa de sukha, né, dos pares sukha, dukkha, né, buscar, né, prazer e fugir do sofrimento, né, e querer que as coisas sejam permanentes quando elas não são, tudo isso é uma fonte de grande sofrimento, né? E esse é o grande ego, né? Esse é o grande ego que as práticas que as escolas tradicionais de meditação vão falar, né? Isso que você tem que ir além, né? E descobrir de onde surge, né, esse problema e descobrindo isso, descobrir quem de fato é esse eu que você acha que é um eu, né? Aí, continuando aqui, eu coloco assim: o ego nos causa sofrimento, na medida em que tentamos controlar o que não é nosso. Além disso, nesse senso exacerbado de autopreservação, o ego vai se colocar sempre no centro de todas as questões e, ao fazê-lo, recorta-se da totalidade da experiência. Se enaltece, colocando-se em um pedestal imaginário que vai separá-lo da experiência real das coisas. É dessa perversão dividida em 3 categorias progressivas que queremos falar quando tratamos do ego como nosso maior inimigo. Né? Ou seja, quando essa perversão desse ego, né, dessa individualidade, surgem essas três características aqui, essas 3 ramificações do ego pervertido, tá bom? Que ele vai começar aqui citando a primeira dessas perversões como o egoísmo. O egoísmo, o Gui coloca aqui,
É o egoísmo, a sensação de posse, a noção de meu, o desespero rancoroso e invejoso para possuir tudo para si e não deixar nada para ninguém. Patologia que Rihanna Eisler, não sei se é assim que pronuncia o nome dessa autora, aponta de forma brilhante como a base fundamental de todas as guerras e conflitos humanos. Da criação de excedentes, do não compartilhar e do medo da perda surgem as multivariadas formas de violência que testemunhamos na maior parte das culturas desde a Revolução Agrícola, quando o ser humano começou a transição de caçador-coletor para agrícola, por volta de 10.000 a.C. Pois o ressentimento original, remonta-se do medo e precauções violentas que o produtor do excedente fará para proteger sua posse. Em verdade, ele não precisa do que cede, mas tem medo do porvir e inquietações inomináveis relacionadas a qualquer outro que lhe inveje a posse. Por outro lado, aquele que não conseguiu nem o mínimo necessário à sobrevivência, por quaisquer razões que sejam, se fiará no ódio por aqueles que têm, e então o embate está armado. Resta agora apenas saber quem golpeará primeiro e em que proporção, isto é, indivíduos, grupos ou mesmo superpotências iniciam seus embates mais terríveis por motivos mesquinhos e podres de uma mesma natureza, só alternando as proporções de objetos e ódio. E veja, qualquer noção de possessividade, neste grau patológico de expressão, é o epicentro dos conflitos. É nessa loucura que tentamos, ainda hoje, justificar crimes passionais, como se a posse emocional de um outro não fosse um tipo tão terrível de escravidão quanto qualquer outro. Nossa, isso aqui é o que a gente fala, né? O problema são problemas individuais que demonstram o grande problema coletivo que nós vivemos, né? As grandes desigualdades sociais, né, se fundam nisso, né? Se eu vou ver pesquisas aí, se eu não me engano, acho que eu vi uma em 2016 uma vez, de que apenas 1% da população detém toda a riqueza dos outros 99%, né? Então, essa disparidade, essa detenção de muito por alguns e outros que não têm nada, né? E isso gera sofrimento para todos os lados, até mesmo para aquele que tem muita coisa, porque quem tem muita coisa e se preocupa tanto com suas posses tem medo constante de perdê-las e se torna escravo dessas posses também, né? E do outro lado, aquele que não tem nem o mínimo para sobreviver, né? Sendo que num mundo vasto como o nosso, né, com tantos recursos naturais, com tantas possibilidades, todos poderíamos ter o suficiente para viver. É que o suficiente nunca é o suficiente. Não é verdade? A gente confunde muito o nosso querer com nossas reais necessidades, né? A gente confunde os nossos desejos pelo que a gente de fato precisa, né? E você vai começando a acumular as coisas nesse sentido de posse, porque você quer conforto, né? Você quer o conforto, você não quer passar por experiências desagradáveis. Então você quer possuir tudo, você quer esbanjar tudo, você quer ter, e em certo grau não é errado desejar um pouco de conforto, não é errado. Não estou falando aqui não estou pregando aqui contra ter uma vida mais plena, ter uma vida mais com conforto para todos. Só que assim, a partir do momento que outra pessoa não deixa de comer por causa do seu conforto, né? Isso é uma contradição, isso gera um embate, né? E uma desestruturação na nossa sociedade, né? O que a gente vê é muitos com muitos e poucos com pouquíssimos, né? Enquanto, né? Ô, Vitor, isso veio de encontro, o que você está falando exatamente agora nessa época de pandemia, né? Que eu preciso ter, eu preciso isso. Como a gente precisa de muito pouco. Eu vejo por mim, né? E todas as mulheres vaidosas e faz um monte de coisa e compra um monte de coisa. Eu uso um moletom, lavo ele, uso outro, né? Modo de dizer, a gente precisa de tão pouco, não é? Você vê como como essa pandemia, né? Com tudo que está ruim, a gente tem que começar a enxergar muitas coisas, inclusive isso, que a gente precisa de muito pouco. É aquela coisa da simplicidade, né? Porque a gente se vende uma ideia numa sociedade como a nossa de consumo desenfreado de ter, né, ter as coisas, ter fama, ter bens, tudo isso é sinônimo de felicidade.
E, assim, o que você vai estudar, e você percebe pela vida de pessoas simples, muitas delas são felizes, né? Mas simples são aquelas que se contentam com pouco e também conseguem sobreviver com aquilo. Então, a gente não pode fazer a simplicidade, não tem enaltecendo aqui a pobreza, né? Porque se você for olhar quem está numa situação de vulnerabilidade, as pessoas não têm as condições mínimas para viver. Essa é a questão, né? Viver de forma simples não é falar, olha, o cara ali está vivendo de forma simples, mas não, cara, ele está passando fome, né? A pessoa ali não tem saneamento básico, né? Então, assim, a gente essa grande obsessão nossa pelo meu, né, por ter tudo que você quer de forma que você tem, ela tem um preço muito grande no nosso mundo, né? Principalmente num sistema já formulado para isso, né? Um sistema de consumo, um sistema de que ter muito é ter poder, né? E isso tem um preço, porque a partir do momento que ter tudo, alguém não vai ter nada, né? Isso cria um ciclo vicioso, né? E isso se estende também para nossas relações com as pessoas, o quanto que a gente quer possuir os outros também. Nesse meu, não é só bens materiais, né, que nem o Gui coloca aqui, né? A gente não tem, na realidade, na bem da verdade, a gente não possui nada nesse mundo, né? Nada nos pertence, né? A gente usa por um tempo, mas mesmo assim, inclusive, nós vamos morrer e deixar as coisas aqui, então é muito passageiro, né? Inclusive dinheiro inclusive com relação aos nossos relacionamentos também. A gente não, as pessoas não nos pertencem. Do dia para noite elas podem ir embora, né? Do dia para noite isso acontece, gente. É a vida, né? Por mais que falar isso às vezes é doloroso, mas é a vida, né? As coisas acontecem, as pessoas morrem, né? As pessoas às vezes vão embora, né? Não querem mais ficar com a gente. Isso acontece e nos falta clareza porque a gente se apega, né? A grande diferença daquela questão de amor e de apego, né? Que o apego a gente quer pra gente, simplesmente quer pra gente. O amor é deixar o outro ser livre, né? Porque se você não deixa o outro ser livre, você não ama aquela pessoa, você quer ela para você tá tornando aquilo um objeto, né? E nossa, se eu for pensar só isso aqui, o problema do egoísmo, se a gente conseguisse contornar isso, o mundo seria um lugar muito melhor. E como a gente consegue fazer isso? Acho que é através da nossa vida diária, né? Porque é muito difícil você olhar um sistema tão estruturado dessa forma e você falar, nossa, mas como eu crio meios para desestabilizar isso, né? E fica até uma questão meio utópica, né? Porque você fica pensando, nossa, mas isso é errado, mas é uma coisa que já é tão formulada no nosso mundo, né? É muito difícil de quebrar um padrão assim. Então, eu acho que essa transformação tem que primeiro começar dentro de você, né? E a partir disso você criar meios hábitos através de suas atitudes, de suas ações, né, de suas atividades, criar meios hábitos para transformar essa realidade, né? Porque é uma realidade que sufoca muita gente, né? Você pode estar sufocando alguém que você disse que você ama, né? Por essa obsessão por ela, né? Você não está trazendo felicidade, né, para aquela pessoa. Oi, Vitor, quem quis falar? Desculpa que eu toquei aqui o ai, barco. sou eu de novo. A geminiana é Pode fogo, viu? falar, Fala pra por caramba. favor. Mas tem que falar mesmo, Eu, Lê. eu acho que esse ter, a gente ouve muito, né, nas palestras e nas lives, são anestesias, não é? A gente tem as Sim. nossas anestesias, né? Qualquer tipo de vício, não sei se é vício ou não, mas também, né? A gente tem isso, né? A gente se anestesia com tudo isso, achando que isso, ai, vai ser bom. Daqui a pouco passa, já não serve mais. É que nem criança com brinquedo novo. Eu acho que esse ter são as anestesias que a gente precisa para viver, porque a gente não sabe viver de outra forma. Exato, a gente busca isso para preencher os nossos vazios, né? Primeiro, porque a gente condiciona o nosso bem-estar, às vezes, com bens materiais, condiciona o nosso bem-estar com uma relação com o outro, e se tudo isso não vem para você, você, às vezes, você exerce até uma certo tipo de violência, né, para ter isso de volta, né? Então, essa é um tipo de agressão, né? O que ele coloca aqui, né? Que, como no caso de um crime passional, né? Como se isso significasse amor, né? Alguém matar outra pessoa, por exemplo, né? Nos casos mais extremos, né? Com viés de crime passional, isso para mim nunca foi passional. Isso não é amor, né? Isso é obsessão, isso é compulsão pelo outro. E você projeta no outro coisas que o outro nem é muitas vezes, né? E você quer o outro para preencher esse seu vazio.
né? E é um ciclo vicioso e isso se estende para todos os campos da sua vida, né? E eu sinto, eu gosto de, teve uma experiência que eu passei, né? Acho que coisas de intuição mesmo, de coisas que quando você começa a praticar nos vem. E na época meu cachorro, um tempo atrás, meu cachorro estava muito doente, né? Tava muito mal, estava bem difícil, levando no veterinário várias vezes e tal. E eu estava tão muito mal com aquela situação, né? Meu cachorro, o que eu faço com o meu cachorro? E simplesmente me veio algo de dentro, assim, algo que é aquela que a gente fala de intuição, porque não é algo que segue o nosso padrão normal de pensamento. Ele falou: oh, meu filho, quem disse que algo nesse mundo é seu? Né? E claro, não é que falando, olha, não... isso foi muito profundo para mim, porque me tirou desse estado. Eu falei, não, é verdade, eu tô triste porque ele tá doente, né? Porque por tantos anos eu fiquei com ele e tal, mas assim, eu não tenho controle sobre a doença, né? Eu não tenho controle sobre o que acontece no mundo, né? Então, de certa forma, nada, eu não possuo nada aqui, né? Então, não para de criar essa coisa que é seu, né? A gente tem muito essa, e isso é muito arraigado, né? Eu não estou falando aqui para ter uma disruptura com a relação com o outro e você simplesmente não gostar de ter, né, pessoas próximas, não é isso. É questão de saber que também isso é impermanente, né? Por mais que doa, isso é impermanente, sim. Né? O Olha, que fica e o que nos persegue tanto é o nosso amor, né? E o amor nunca se esgota, né? Por mais que uma pessoa vá embora, se você ama ela de verdade, isso não vai se esgotar, né? O seu amor ele vai continuar dentro do seu coração. ô, Vitor, eu Pode passei por falar, isso Lê. também. Meu cachorrinho morreu em março ou abril. E eu lembro, não sei se vocês lembram, a gente foi lá, ainda ia, frequentava lá o instituto. Nossa, eu cheguei péssimo. Eu falei, Guilherme, eu chorava tanto. Ele ficou até bravo comigo. Ele falou, que isso? Você tem que entender. Ele falou um monte de coisa bacana. É o tal do medo da morte, né? Não vem ao caso agora, mas a gente fica tão assim. Meu cachorro era velhinho. Ele falou, para, você tá aqui, você não pode chorar desse jeito, se entregar a esse sentimento. Mas apesar de a gente meditar direto e ouvir tanta coisa boa, a gente, na hora H, fraqueja. Você vê como é que é? Ele ficou até bravo comigo, assim. Lógico, depois conversou e eu entendi, fui passando, mas você vê como a gente fraqueja? Mas porque assim dói, não vamos tirar o peso da partida, o peso da separação, não é que não dói, vai doer. Só que o problema é criar um estado, né, deplorável de si mesmo, né? Você simplesmente não aceitar isso de forma alguma, isso é péssimo, né? Isso está dentro dessa questão. É um pouco egoísta até, né? É egoísta você ficar nesse estado, né? Porque você não está aceitando as coisas como elas são. Você acha que alguma coisa aqui é seu, né? Por mais que a relação tenha sido boa, né? As coisas passam. Aqui um dia nós também vamos. Um dia tudo que vem vai. Não é aquela ideia de que, olha, isso surge para depois, né? Porque isso faz parte da vida. Isso torna a vida possível. Esse viés de transformação, de impermanência, torna a vida, né? Torna o próprio conhecimento com aquela pessoa possível, porque se não fosse essa dança de transformação, você sequer poderia ter conhecido aquela pessoa, você sequer poderia ter conhecido aquele seu ente querido, seu animal, etc. Pode falar, E Lu. só um comentário com relação a isso que a Leila falou, daquele momento, né, da perda, quando acontece o fato, essa emoção vem, né, essa emoção da tristeza, daquele sofrimento naquele momento, desespero, né, porque você perdeu, seja um ente querido ou um animal que você conviveu. Então, como a gente sempre ouve também da Edna, né, que eu sempre gosto de citá-la, especialmente também para quem está chegando hoje. A Edna é uma professora também do nosso instituto, que ela está ligada também aos assuntos da neurociência, e ela nos fala que a emoção nós não temos como deixar de senti-la, né? Porque somos humanos. Então, nesse momento que você mencionou, né, Lê, da perda ali, você vai chorar mesmo, vai sentir tudo aquilo, essa tristeza, porque não dá para a gente não sentir essa emoção, mas aí o que a prática nos traz, o que a meditação nos traz de diferente, é que a gente consegue trabalhar
essa tristeza, né? Esse desespero. Então, a gente transforma esse sentimento para que não resulte num sofrimento que a gente depois não consiga se desapegar, né? Que é isso que o Vitor muito bem colocou também, a questão do que o seu animal não te pertencia, né? Que é a impermanência do mundo. E aqui no livro eu gostaria só de falar novamente aqui duas frases que o Guilherme traz que resume isso que vocês estavam falando, né? Afinal, o que de fato está sob nosso controle? O mundo é impermanência, é transformação constante e ininterrupta. Sendo assim, qualquer esforço de nossa parte na tentativa de manter coisas fixas será uma contradição dessa lei da natureza, que é inesgotável e inquestionável. E aí depois, o ego nos causa sofrimento, na medida em que tentamos controlar o que não é nosso. Eu achei essa parte fantástica do capítulo, que resume bem, né, o que traz o sofrimento para a gente. Pois é, Lu, Perfeito. como a gente ouve sempre, o Gui fala muito, né? A dor existe, o sofrimento é opcional. Então, aquela dor do momento você tem. Agora, você ficar sofrendo, prolongando aquilo, é opcional. Né? Tem bem essa diferença entre a dor e o sofrimento. Agora, como ela se torna opcional, aí que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é por meio da prática, né? E muitas vezes a gente não consegue numa determinada situação porque a gente não transcendeu, né? Nós não estamos realizados já, né? Como os grandes mestres. Então, ora nós iremos conseguir, né, numa determinada situação, como a gente sempre comenta nas nossas experiências, em outro determinado momento pode ser que a gente não consiga, porque a transformação vai acontecendo aos poucos. Então, a gente não muda para um estágio e a partir dali a gente tem uma constância de atitudes e de experiências. A gente pode oscilar, né? E acho que isso é importante também a gente compartilhar. Que todos nós oscilamos, mas nós temos a consciência de qual é o caminho, né? Do que nós queremos com a prática. Nós queremos nos libertar do sofrimento. E nós sabemos que praticando a cada dia, nós conseguiremos. Pode levar um tempo, mas conseguiremos. E essa oscilação, dependendo do fato, acontece. Mas o mais importante é nós termos, né, esse conhecimento, essa consciência para trabalhar isso em cada situação, né? Verdade, Lu. É aquilo que a gente fala, é tomar consciência, né? Principalmente quando você está entrando num estado dessa questão do meu, né, desse egoísmo, porque, assim, gente, se alguém não passa por nada disso que a gente está falando aqui, então a pessoa já é uma iluminada, né? Todos passamos. Então, agora você se tornar consciente disso e a partir dessa consciência você criar meios hábitos de sair desse estado, né? Isso é a grande transformação, né? Isso que é a grande arte do viver, né? Acho que a meditação tem muito essa questão de transformar o sofrimento, né? É isso que você falou, Lu. A gente medita porque a gente quer parar de sofrer, porque de fato sofremos, né? Porque de fato, é isso que a gente está falando, esse nosso eu, ele nos causa muito sofrimento, ele nos prende, ele nos escraviza. Só que esse mesmo eu nos liberta também, né? A gente não pode deixar de esquecer isso, porque isso é Ramakrishna que falava, né? A própria mente que escraviza é a mesma mente que liberta, né? Então, há meios para você transformar, né? Então, através das práticas, né, você começa a tomar consciência de todos esses estados, né, de toda essa sua possessão com tudo, né, seja no âmbito material, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de relações amorosas, etc. Né? Você vai percebendo o quanto você faz isso e a partir disso você vai se transformando, né? O que a Leila falou, ela percebeu que ela não precisa de muito, né? Ela questão de material, mas você às vezes não precisa de muito. Você quer muito, mas precisar mesmo não, né? É que
a gente dá ouvido muito aos nossos quereres, né? E não muito às nossas necessidades de fato, né? Então, esse nosso grande trabalho aqui é transformar o eu a partir desse nosso eu mesmo, que só é possível através da prática de meditação, que nos silencia e nos coloca como um observador também, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Você dá um passo para trás e começa a se observar, né? E Bom, a então, revolução, né, Vitor? e a Que é o revolução, tema do isso. livro, né? Que é A gente falou, o grande objetivo do nosso instituto, que inclusive deu nome a ele, é a revolução de si, né? E se revolucionar, isso, né, dá um trabalho, mas como a gente sempre fala, vale muito a pena. vale a pena. Dói, demora, dá trabalho, né? Como o Gui fala, um péssimo slogan, né? Mas vale a pena, porque a gente já tá doendo, essa é a questão. Né? Porque se ninguém estava aqui, a gente está aqui porque a gente quer ter uma vida mais plena, ter uma vida mais feliz, né? E descobrir quem somos, né? E é muito, o que ela falou é legal, né? Porque o grande viés da nossa casa, né? O nosso norte é a revolução de si, né? E a base conceitual do que é isso a gente discutiu bastante nas primeiras aulas dos nossos encontros aqui. Então, se você quiser depois assistir no YouTube, tem disponível, inclusive, tá bom? E no livro também, né? Quem não tiver e quiser ler, assim, ele deixa muito bem colocado o que é a revolução de si, os 4 pilares da revolução de si. Isso faz tudo parte desse grande processo de transformação. Tá? Vamos seguir? Senão a gente não avança no livro. Bom, então a gente passou dessa ideia do meu, né? Que é a primeira perversão do ego, né? Que é o egoísmo. E o Gui coloca assim, né? O egoísmo centra-se na ideia de meu, esquece do nosso, da abertura ao diálogo, à cooperação e à colaboração, né? Foi isso que tudo que a gente conversou agora há pouco. Esse meu traz para a gente todos os nossos problemas sociais que nós conhecemos, né? E todos os problemas, muitos dos nossos problemas pessoais, né? E que nasce tudo nos nossos indivíduos, ou seja, o mundo se projeta a partir dos indivíduos, né? Se a gente experimenta esse egoísmo em nós, automaticamente isso vai se refletir na realidade do mundo. Espera que alguém está com... Ô, Leila, só bloqueia o seu som que está dando um eco aqui. Me desculpe. Imagina. Bom, então aí o Gui continua aqui. E por causa dessa obsessão com o meu, vem a segunda das perversidades do ego, o egocentrismo. Já que quero tudo para mim, é natural que eu pense que todas as questões devam girar ao meu redor, que tudo de importante no universo deva concernir ao meu próprio umbigo, como se eu fosse o ponto zero da gravidade de todo o cosmos. Nesse egocentrismo, a ideia de eu reafirma-se como a maior das preciosidades da existência, né? Ou seja, a gente se coloca no centro de tudo, né? Como se a gente fosse o centro do universo, né? Então, esse eu, aí é o seu eu, você mantém ele em tudo, você quer ser exaltado, você quer fama, você quer poder, quer que as pessoas te conheçam, quer tanta coisa, que está sempre, né, em evidência, acha que tudo é sobre você, né? Quer se colocar na frente de tudo, quer se colocar na frente de todos e não dá espaço para os outros, não dá espaço, né, para conviver, né, em harmonia com o nosso redor, né? Esse grande eu que quer tudo para si, que quer ser o melhor dos melhores, né, e exaltado pelo mundo, ao mesmo tempo esse grande eu que nos faz sofrer, porque desculpa, o mundo não gira ao seu redor, né? Se amanhã você morresse, o mundo ia continuar muito bem, obrigado. Ele ia seguir a vida. Alguns iam chorar, mas de resto, 99,99% do mundo ia continuar, né? A vida segue, né? Então, assim, esse grande centro talvez não exista, né? Você é importante na medida que você está no mundo, mas você não está no mundo aqui para ser exaltado, né? Para ser o centro dele,
né? Porque é o que nós falamos, nós somos, né, essa interdependência, o que a gente falou, impermanência gera interdependência, né? Porque o surgimento de todos os fenômenos, de todas as manifestações desse mundo, elas são interdependentes, ou seja, não há um eu separado. Para você surgir, né, para esse eu seu surgir, existiram diversas condições que o tornaram possível, né? Desde da condição ambiental até de relacionamento dos seus pais, dos seus antepassados. Então, assim, é uma carga de condições que trouxeram aqui, de dependência com tudo. E convenhamos, nós não conseguimos viver sozinhos, né? Nós não somos tão autossuficientes como nós pensamos. Nós dependemos de alimento, né? Dependemos das pessoas que produzem alimentos, dependemos de roupas, dependemos das pessoas, dependemos de roupas. O mundo ele é muito integrado, né, como um tudo. Então, quando a gente se recorta que esse é o centro dele, isso inevitavelmente vai te trazer sofrimento, né? Porque você quer se autossustentar, né, também. A partir do momento que você não é, você quer ser o centro do universo. E esse querer ser o centro do universo, né, esse egocentrismo, você vai trazer sofrimento a si, né? Porque você não vai conseguir ter uma vida em harmonia com os outros. Aí ele fala justamente que esse egocentrismo, você se colocar no centro de tudo, ele vai gerar a terceira perversão, que é a egolatria, né? Que é, já que eu quero tudo para mim, tudo que importa no universo sou eu, é natural pensar que esse eu seja também digno de louvores e adoração. Afinal, esse eu é a coisa mais incrível, extraordinária e sensacional de tudo que existe, não é mesmo? Dessa forma, ao recortarmos da experiência coletiva, esse ego 3 vezes perdido e auto-enganado produz sofrimento sem fim na busca por fazer a manutenção desses enganos. Ou seja, essas 3 prevenções, elas são enganos e que todos nós fomentamos, né? E a partir dessas fomentações que nós fazemos, nós sofremos, né? Porque nós não conseguimos viver de forma plena, né? Nós não conseguimos ser felizes, né? Você quer adoração, você quer tudo para si, você se coloca lá no centro. E assim, também, ao ouvir isso, não é uma a gente não pode pensar em se colocar, né, a partir dessas nossas conversas, então vou ter uma autoestima, vou me colocar para baixo. A questão é não se colocar, é o que a gente fala, né, não se colocar para baixo nem se colocar para cima, né? É saber se integrar aquilo que te pertence, né, e que pertence aos outros, é você viver de forma, é o que eu falei anteriormente, viver de forma harmoniosa, né? É você querer o bem do próximo na medida em que você quer o seu, né? Aquela coisa de amar a si próprio como a si mesmo. É você viver, claro, na sua individualidade, que a gente está falando aqui, mas sem perpetuar para sempre e se exaltar, se colocar num pedestal, né? Porque isso não existe, né? Isso é só uma projeção, uma grande ilusão sua, e essa grande ilusão te escraviza, né? Aí o Gui, fechando essa ideia, ele coloca assim: e quer saber? Aposto que nesse instante você deve ter dado um leve sorriso irônico em seu pensamento. Por meio segundo que seja, escapou pensando em várias pessoas que se encaixam na descrição. Se foi isso que aconteceu, touché. Você foi pego em uma das mais engenhosas armadilhas desse triplo ego. Uma vez que, para fugir de reconhecer em si o causador do tormento que passa, ele vai apontar sua atenção mais e mais para fora, adiando sua liberdade e resguardando a imagem auto-idolatrada que faz para si, né? E isso não tem nada a ver com yoga, com espiritualidade de verdade, né? Você fica olhando os defeitos alheios e a partir desses ensinamentos, desses tipo de conhecimento, você começar a fazer julgamento externo, né? Muito pelo contrário, analise a si próprio com profundidade, veja quanto você tem de tudo isso aqui, né? O outro vai agir na medida que você não tem controle do que ele possa fazer ou não. E às vezes muito do que você enxerga no outro é aquilo que você reflete internamente, né? Então, cuidado, né? Quando a gente fica olhando muito para... A gente conversou muito sobre isso, naquela coisa do... A gente até fez aquele conto lá do cara, da mulher que estava olhando pela janela suja e tal. E isso é verdade, né? Porque
isso aqui, quando a gente está tratando desse tema, é para a gente fazer uma autorreflexão, né? Para ver a nossa própria mudança, para a gente se autoexaminar. Né? Porque é muito fácil começar a olhar o defeito de todo mundo e começar a apontar o dedo e falar, ah, é tão egoísta você é, egocentrista, é ególatra. Mas espera lá, quanto disso tudo você tem em si mesmo? Né? E tomar cuidado, muito cuidado com uma coisa chamada egoísmo espiritual também, porque aí você começa a praticar tudo isso, aí você começa a se achar nas estrelas, o bonzão, o cara que medita, o melhor de todo mundo, você começa a olhar os outros e falar, nossa, né, como a galera é ignorante. Cara, isso faz parte também, esse seu recorte com a realidade, esse julgamento. Talvez ele é muito mais perverso do que a forma com que as pessoas estão agindo, né? Porque é o que a gente fala, quanto mais a gente olha para dentro, a gente descobre que não há um outro, né? A gente começa a descobrir que o outro é uma extensão sua, né? Então, quem é você para ficar apontando os defeitos ali, olhando essas três prevenções nos outros, né? Olha si próprio antes. Vitor, essa Oi. exata medida é muito difícil, né? Você está lá embaixo, de repente você começa a meditar, você começa a falar, nossa, o outro é um isso, é um aquilo. Então, aquele caminho do meio, né, que Buda falava, é tão difícil de você encontrar e falar, nossa, agora eu estou, assim, fazendo tudo equilibrado. Ou você está lá em cima, ou você está aqui. Como é difícil, né, você achar esse equilíbrio. Exato, principalmente num mundo tão adverso como o nosso, né? É muito difícil mesmo. Por isso que nós temos que sempre estar com uma mente extremamente atenta e calma e pacífica, porque a nossa mente, quando ela está em concentração, como ela está atenta e ao mesmo tempo calma, né, aquilo que a gente fala ativamente calmo, você consegue lidar com as situações e observar o mundo e agir no mundo de uma forma muito mais coerente, né? E quando também você internamente está, né, coerente consigo, né, calmo e atento internamente, você começa a não criar essa distância com o próximo. Você surge daí um entendimento, né, das situações, né? Surge daí principalmente compaixão, né? Porque na medida em que nós somos ignorantes, e você vai percebendo isso em si próprio quando você começa a meditar, quem é você para julgar o outro ser ignorante também, né? Tenha compaixão, né, por isso. Perceba o outro, como ele sofre com aquilo. Por mais que a atitude dele às vezes seja cruel, né, e que não é concordar com a atitude do outro sendo cruel, mas você também tem um entendimento, né, falando por que nascem essas coisas na outra pessoa também, né, porque em certa medida muitas coisas também erradas, a gente tem muitas sombras dentro de si também. Então, esse entendimento gera compaixão com o mundo, né? E faz você agir com os outros íntimos. Você o ódio não só amor. E essas coisas são práticas, não é apenas não é só uma questão filosófica de estudo, né? Isso é uma coisa de você colocar no dia a dia mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então vamos dar sequência aqui no capítulo. O que coloca assim: o trabalho e o cultivo da prática meditativa são, em um primeiro momento, para fazer apenas com que olhemos para o ego, para esse engano, para essa pulsão atrapalhada que até tenta dar conta de nos fazer viver bem, mas que, ao contrário disso, nos leva ao dissabor e à amargura. Né? E é isso que, quando você começa a praticar, você começa a perceber, você vai olhar essas coisas em você, né? É o primeiro contato consigo, né? Porque é aquilo que a gente fala, a gente só consegue transformar aquilo que nós conhecemos, que nós entendemos, né? As causas, né? Aí o que coloca, e nessa parte eu gosto muito de um ensinamento do mestre Dogen, que é um dos grandes expoentes do budismo, que ele tem um ensinamento, né, que ele fala assim: estudar o caminho é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer-se de si próprio. Esquecer-se de si próprio é tornar-se iluminado por todas as coisas do universo. Ser iluminado por todas as coisas do universo
é livrar-se de corpo e da mente, de si próprio, bem como dos outros. Até mesmo os traços da iluminação são eliminados, e vida com iluminação sem traços, continua para sempre. Então, ele vai estar dando aqui só, simplesmente, é uma síntese do que a gente está falando aqui. Porque o primeiro passo de um caminho, né, no caminho da busca do ser consigo, é estudar a si próprio, né? E a partir de você se conhecendo, é que ele coloca aqui, esquecer de si próprio, é você ir além disso, desse seu eu que você conhece, esse seu eu tão condicionado e tão automático, é você ir além dele e se abrir para uma nova experiência, né? Acho que todo mundo aqui está nas duas primeiras linhas, né? Que é conhecer-se a si próprio e esquecer-se de si próprio, né? Ao ponto de chegar num ponto que você, esquecendo de si próprio, desse seu eu, né? Desse ego, né? Que a gente está falando aqui, você se torna iluminado e ilumina todas as coisas. Aí o Gui coloca aqui a definição do Joseph Campbell, né? Que ele estava numa entrevista com o jornalista Bill Moyers. Ele coloca assim, que o jornalista pergunta para ele o seguinte: o que é meu ego? Aí o Joseph Campbell responde: o que você acha que quer, aquilo que você deseja acreditar, o que você acha que pode enfrentar, o que você decide amar, aquilo a que você se julga ligado, pode ser tudo pequeno, e nesse caso o seu ego manterá você lá embaixo. Isso se encontra no livro O Poder do Mito. Complementando, o Gui coloca aqui assim: tudo isso é, de fato, nosso ego. Porém, há entre os círculos de entusiastas da meditação uma tendência de entender esse ego como outra pessoa. Nossa, isso é muito fato, ele faz isso mesmo. E você vê muita gente fazendo isso, falando isso também. Lembre-se disso, o ego é você. Você também é o corpo, é sua mente, é sua consciência. Tudo que os yogis, mestres e meditadores chamam de um estado para além da consciência, você ainda não conhece. Portanto, ainda não é sua realidade, né? Aí ele conta aqui uma coisa muito, né, um acontecimento com ele muito legal, né, que o mestre dá um ensinamento direto para ele, que ele fala assim, ó: não perca tempo nomeando o ego como uma fonte de seus erros diários, né? Pois ao fazê-lo, você mais uma vez se isenta da responsabilidade pelos seus próprios tropeços. Certa vez, conversando com o meu mestre, quis justificar certos erros dizendo: mestre, perdoe-me, isso foi meu ego agindo. Com o olhar penetrante de uma ave de rapina, ele me respondeu com um sorriso irônico: verdade? Ego, é? Quem seria este senhor? Você poderia me apresentar? Assim eu poderia repreendê-lo por desviar tão dedicado aluno e tão luminosa pessoa de seu santo caminho. Nossa, né? Cortou aqui o discernimento, né? Pera lá, você tá viajando, cara, você tá alucinando, porque você tá colocando exatamente essa questão do ego como se fosse algo à parte de si, né? E a gente faz muito isso, né? Ouvindo tudo isso, a gente fala, quando a gente tropeça, a gente fala: foi meu ego. Tá, não, você é isso, né? Não há outra pessoa dentro de você. Aí o que coloca assim, ó: não se engane, conquanto não tenha atingido de forma concreta um estado inabalável de realização, o ego é você. É tudo que você tem para representar de si. É deste enganador e ladrão de sua paz, dessa mente que produz tormento e ilusão, que você utilizará para transcendê-la e acessar outro estado de ser. Isso é muito legal, né? Porque é aquilo que a gente fala de enganar o enganador, né? É a mesma mente que liberta, né? Esse mesmo eu que é veículo da nossa ignorância, é o mesmo eu que você vai utilizar para transcender, né, a sua ignorância. Então, aquilo que eu falei, né, que o Ramakrishna falava, né, a sua mente ela te escraviza, mas essa mesma mente que escraviza, ela é capaz de te libertar, né? Mas para isso é preciso que você comece reconhecendo o que faz de si e como lida honestamente com tudo que está diante de seus olhos como obra cristalina de seus próprios atos, pensamentos e palavras. Ou seja, é um trabalho diário, né, que transcende as nossas práticas de meditação sentada, né, nossos momentos de prática, né, que nem a gente fez aqui antes da aula, isso que transcende esse momento. Vai para todas as nossas áreas da vida, né?
Aí ele finaliza o capítulo colocando assim: lidar com o ego dessa forma apontada por um instrutor, né? Aquela questão de quebrar ele e parecer que é outra pessoa, né? Não passa de reincidência na mesma covardia utilizada pelos moralistas que tentam culpar demônios, políticos, forças sobrenaturais, inimigos, vizinhos, maridos, mães, pais, quem quer que seja, por todos os sofrimentos pelos quais passem e por todos os erros que cometam. Ou seja, você também, porque a nossa mente é muito argilosa, né? É uma ferramenta muito inteligente que nós temos, né? Ela vai utilizar até mesmo de ensinamentos, né, sagrados, de ensinamentos de transformação, para também nos aprisionar, para também nos enganar, né? Então, ela vai falar um ego, ela vai querer colocar a culpa nele, né? Como se fosse algo a parte de você, né? Mas não, o trabalho é seu, né? Você é responsável por aquilo que você faz, para suas atitudes, pensamentos e ações. Então, não é algo a parte de você, né? Aí ele finaliza colocando assim: lembre-se, não é o demônio, não é o político, nem seu vizinho, nem seus familiares, nem entes queridos ou desafetos. É você. E é desse você que a meditação vai tratar de maneira profunda, precisa e contínua. Portanto, mãos à obra. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi que alguém mandou alguma coisa aqui, cadê? Ninguém quer comentar nada, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou. É que eu fico torto aqui que eu tô vendo no celular. A Suzana mandou: adorei estar com vocês. Vibrante está meu coração cheio desse amor. Na meditação, experimentei um momento de leveza e plenitude dentro de um silêncio amplo. Um campo amoroso. Estou muito grata. Se puder, vou entrar na quarta-feira que vem. Vou me recolher daqui a alguns minutos. Diálogo aqui está rico e maravilhoso. As emoções, aqui minha mestra diz que são a lenha da fogueira que acende nossos corações. Gratidão, abraço a todos. Acho que ela vai. Tá. Ninguém quer fazer mais nada? Ninguém quer falar mais nada? Acho que a gente encerrou, né, esse capítulo, tá? Não ficou nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Essa é a hora. Tô brincando, se vocês pensarem alguma coisa, tragam na próxima semana que a gente conversa, tá bom? Bom, então na semana que vem a gente vai começar sobre o próximo capítulo, que é sobre a natureza da mente e os enganos sobre controle. E acho que dá pra gente tratar de 2 capítulos seguidos, né? E adentrar no outro capítulo, que é da impermanência e das oscilações dos nossos estados. Então leiam, é interessante vocês trazerem também aqui seus comentários, suas reflexões, né? Pra gente comentar aqui um diálogo legal. E proveitoso, né? E que renda frutos para todos. E é isso. Eu vou fazer a oração aqui de encerramento. A gente termina por hoje. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo. Jai Gurudeva Shishvama Shivaharananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Jai Gurudeva. Boa noite, pessoal. Tenham um excelente resto de semana. Boa noite. Fiquem bem. Nos vemos na semana que vem. E estudem e leiam o livro, tá? Tragam suas reflexões, é muito importante. Muito bom estar com vocês aqui. Bom descanso. Tchau. Tchau.